Pessoal, pode abrir a câmera também, tá? Tipo, tem muita gente aí com a câmera fechada, quero ver vocês trabalhando. Repetindo para quem chegou agora, tá? Fazer a página 114. Essa página que está sendo exibida ali, que há 20 minutinhos a gente já corrige, tá? São exercícios bem rapidinhos de fazer. Só para reforçar, fazer a página 114, tá? Essa que está sendo exposta ali para vocês, daqui a 20 minutinhos a gente corrige.
Eu vou fazer aproveitar que o pessoal tá por aí, fazer um reforço de uma coisa que aconteceu, tá? Teve algumas pessoas que não me entregaram uma atividade que já era de segunda chamada de recuperação, tá? Então, assim, ó, a gente já faz uma atividade no segundo prazo para vocês, e tem pessoas que mesmo assim não entregam, tá? Então, assim, ó, eu encaminhei lá para a Cíntia, eu coloquei a atividade em aberto novamente, e algumas pessoas precisam me entregar isso, tá? Pessoas que não me entregaram dentro daquele prazo que já era de segunda chamada, tá? A Sofia, eu lembro que não me entregou. O Andrei também está me devendo essa atividade. E, deixa eu ver mais quem. Tem mais uma pessoa também que não me entregou. Quero ver quem aqui. A Isabela Medeiros, tá? São pessoas que ficaram me devendo essa atividade, mesmo de segunda chamada, tá? Tipo, eu já fiz uma atividade de segunda chamada para vocês, passei para vocês ali e vocês não me entregaram nem essa segunda chamada. Se vocês deixarem de entregar isso até quinta-feira, tipo, vocês vão ficar sem nota. E depois não tem como fazer, entendeu? Tipo, vocês vão realmente se prejudicar bastante. Então, assim, ó, fiquem atentos, tá? Quanto a essas atividades que eu já pedi para entregar, já foi passado para vocês e vocês acabaram não entregando. Então, eu abri novamente para vocês entregarem até quinta-feira. Então, até quinta-feira é o último prazo para vocês entregarem, tá? Então, fiquem ligados quanto a isso, tá? Isso não Ô, é para... John, Fala. quais que são as notas que valem para esse trimestre? É de qual? É tudo Desculpa. que tiver escrito T2 do lado. Tá. Por isso que é trimestre 2. Olha só que legal, né? Bem mais prático. Então, todas as atividades a gente fez, só para você ter uma noção ali do que a gente fez esse trimestre. A gente fez 2 provas, tá? A gente fez a P1 e a P2, e a gente fez 5 atividades também, tá? A gente fez a 1, a 2, a 3, a 4, que foi em aula, mas também foi uma atividade, e tem a 5 que está em aberto, que algumas pessoas precisam me entregar, tá? A 5 eu não devolvi ainda, porque depende das pessoas me entregarem ela, né? Ô, Jonathan, é que, tipo assim, ó, da última matéria eu fui meio mal em quase tudo, tá ligado? Daí é por isso que eu tô A, meio a nervoso dessa gente não recuperação. precisa, não precisa ficar nervoso e também ficar em recuperação, não é um bicho de sete cabeças, é um momento de Ah, aprendizado. Não, não, pode acontecer aqui, mas não é a questão de. Não precisa ficar decepcionado de eu não aprendi ou eu não sei. Tipo, a recuperação é um momento em que você tem para mostrar que você pode aprender. Então, tipo, às vezes é um pouquinho a mais que agora, que depois que terminou a matéria, que você conseguiu entender tal coisa, e aí você vai lá e mostra que sabe e pronto, deu, acabou. Entendeu? Não, não é esse bicho de sete cabeças ficar em recuperação toda, tá? É bem normal e faz parte do processo de aprender. Ô, Jonathan, Ah lá. O que foi, Helena? aqui eu queria. Eu queria perguntar da 33. É 33? Vamos ver aqui a 33. Construa a sequência infinita cujo termo geral é dado por tal ali. Tá, e você vai substituindo. Então a ideia é, primeiro ali, ó, a gente pega aquele termo ali, né, que é 3n mais 2, e vai substituindo os números que aparecem ali do lado. Entender qual é o padrão. Olha só, vou substituir o 1. 3 vezes 1 dá 3. E 3 mais o 2 dá 5. Então o primeiro termo vai ser 5. Vamos para o segundo termo. Vou substituir com n igual a 2. Então, 2 vezes o 3 vai ficar 6. 6 mais 2, 8. Então, o primeiro termo é 5, o segundo termo é 8. Vamos para o próximo termo. 3 vezes o 3 dá 9, e 9 mais o 2 fica 11. Então, eu tenho os seguintes termos. A1 igual a 5, A2 igual a 8 e A3 igual a 11. Então, a gente tem 5, 8, 11. O que está acontecendo? Está aumentando de 3 em 3 e começou do 5. Então, ali você consegue escrever mais um ou dois termos, já colocar reticência e já entender. Claro, você não vai colocar infinitos termos, porque, né, tipo, vai acabar a aula, vai acabar o ano, vai acabar a década, e você vai continuar escrevendo. Não é para fazer isso, tá? Tipo, é para fazer só, tipo, os 5 primeiros ali, aí você já coloca a reticência, entende o padrão, e pronto. Até porque
a expressão geral já está escrita aqui, né? Entendeu ali, Helena? Sim. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Enquanto vocês estão fazendo aí, pode perguntar, tá? Não é para ficar quieto aí fazendo, eu não tô entendendo, tô parado aqui na primeira, tá? Riscando a mesa aqui, batendo com o lápis ali no papel sem conseguir fazer nada. Não, né? Vamos perguntar, né, pessoal? Não, eu tô entendendo a matéria. Beleza, então é tranquilinho, então. De novo, reforço, abram a câmera. Jonathan, terminei. Beleza, só vamos esperar um pouquinho o pessoal ali e aí a gente já começa a Terminei. fazer, tá? Tá, mais uns 10 minutinhos ali a gente já começa a fazer, tá?
Quem ainda está fazendo? Mais alguém aí terminando ainda, pessoal? Chat, microfone, vamos lá? Eu já terminei. O João Pedro falou no chat que tá Sim, fazendo. sim, eu vi ali. Eu acabei também, Jonathan. Tá. Beleza, então vamos fazendo aqui, devagarinho, entendendo o que acontece aqui, tá? Vou ler a 31 aqui para vocês, aí uma pessoa responde A, outra pessoa responde a B. Vamos lá. Complete a tabela relacionando cada sequência numérica à sequência dos números naturais não nulos, tá? Então, a ideia é a gente fazer essa associação aqui, né? Então, aqui, vamos na primeira aqui, ó. A vai ser o seguinte, ó, tem o primeiro, segundo, terceiro, assim vai indo até o N número, e embaixo a gente tem a associação dele com 5, 10. Qual é o próximo número que vem aqui? Pode ser um dos Pedros ali para responder? 15, 20, 25. Isso, 15, 20, 25. E o termo genérico disso vai ser o quê? O termo geral aqui. Embaixo do N vai aparecer quem? 5. Como? 5. 5N. Né? Não, tem que colocar o N do lado ali, porque é o termo geral, igual a gente viu lá na nossa sequência ali que a gente estava vendo dos múltiplos de 5, né? Aqui embaixo do N vai aparecer o 5N. Beleza, vamos para o exercício B. Pode fazer a B. Aí aparece aqui 1, 2, 3, blá blá blá, e aqui ele não aparece quem são os números, né? Tipo, não, mas ele fala aqui, né? O dobro do número menos 1, tá? Então quem que vai ser o dobro o dobro do 1 menos 1? 1, tá. Agora o dobro do 2 menos 1. O dobro do 2 menos 1, daí é 3. E o dobro do 3 menos 1, daí é 5. Daí o dobro do 4 menos 1 é 7. Praticamente isso aí é uma coisa dos números ímpares, né? Também. Isso, exatamente a mesma sequência que a gente viu ali dos números pares, a gente viu os números ímpares somando 1, só que nesse caso aqui apareceu uma outra sequência subtraindo 1, que gerou a mesma sequência. Então a gente pode aprender uma coisa muito importante. A gente pode ter a mesma sequência numérica gerado por expressões algébricas diferentes. Tá vendo? A gente pegou lá uma sequência, deixa eu só abrir aqui o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente antes tinha feito a sequência lá do 2n mais 1 para gerar os números ímpares. E agora apareceu os números ímpares, os mesmos números ímpares nessa mesma sequência. Tá vendo? Ó, essa sequência aqui, ó, esse termo geral aqui, é diferente desse termo que está aqui embaixo. Um está com somado 1 e o outro está com subtraído 1. Por que gerou os mesmos números? Porque quando a gente tem infinitos termos, a gente pode gerar de jeitos diferentes, acabar gerando os mesmos números ali aparecendo nessa sequência ali, tá? Então, a expressão que gera a sequência, ela não é única, tá? Ela não vai ser uma coisa só, então tem mais de um jeito de gerar essa mesma expressão. Então, pode ser que vocês me deram uma resposta aqui quando vai aparecer aqui o n, vai ser 2n menos 1, mas também poderia ter sido colocado como 2n mais 1, tá? Então, essa resposta aqui embaixo aparece aqui do n, pode ser tanto uma quanto a outra que eu acabei de colocar aqui, tá? E ainda tem outras sequências que poderiam ser geradas com esses mesmos números aqui. Claro, aqui ele está falando, ó, o dobro menos 1. Então, a gente vai colocar 2n menos 1, porque, né, é o que está aparecendo aqui do lado. Mas os mesmos números, eles teriam sido gerados por outra sequência aqui, por outra expressão, sem ser essa 2n menos 1, tá? Vamos para o próximo exercício aqui. Deixa eu voltar para o nosso full screen aqui. Exercício 32. Observe ali, deixa eu ler para vocês aí. Observe as figuras formadas por triângulos de palitos. Então, aparece ali no primeiro triângulo 3 palitos. No segundo triângulo vai aparecer 5 palitos. No terceiro ali, que tem 3 triângulos, vai aparecer, deixa eu ver, 3, 5, mais 2, 7. 7 palitos.
Complete a tabela com números de palitos necessários para formar os triângulos. Alguém quer fazer essa aqui e continuar a tabela aqui pra gente? Ana, você fez, Ana? Uhum. Vamos lá, como é que faz essa daqui? Tá, pera, deixa eu ver no caderno. A, Isso, a 32A. eu botei, depois do 3, eu botei 5, aí 7, 9. E assim vai indo, né? Tá 11. pegando de 2 em 2 ali, começando com 3 e pronto. Ok. Agora vamos para B. Observando que os números de palitos é dado em função do número de triângulos que se forma dessa figura, quantos palitos são necessários para formar 20 triângulos? E agora, como é que a gente faz isso? Faz 3 vezes 20? Tá, mas olha só, 3 vezes o 20 seria se os triângulos fossem todos separados, mas nesse caso aqui, os triângulos estão grudados ali como aparece na figura ali de cima, tá vendo? Então eu não vou ter todos os triângulos ali precisando, porque assim, ó, o primeiro triângulo vai precisar de 3 palitos, mas todos os outros triângulos a gente vai aumentando de 2 em 2. Tá vendo? Então vai ser alguma coisa assim, 3 mais alguma coisa. Então, o número de palitos ali que vai ser dado lá no N, se a Ana continuasse ali no final daquela expressão, ia aparecer a seguinte expressão, 3 mais 2N. Eu vou escrever aqui no quadrinho, peraí, para não ficar Eu fiz de dúvida. um jeito muito devagar, mas funcionou. Ah, sim, dá para fazendo... O 20º número é... Isso, daria para fazendo de 2 em 2 também, mas a gente pode pensar no seguinte, ó, como aparece ali na sequência, ó, vai ser 3, o fixo, com 2N. Por que 2N? Porque quando a gente substitui aqui, ó, vai gerar aquela sequência se a gente começar com N igual a 0. Quer ver, ó? Vamos olhar para a sequência ali, ó. O primeiro número... Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui. O primeiro número que aparece ali, ó, é 3. Então, 3 vezes... aliás, 3 mais o 2 vezes o N, vai ficar aqui 0, né? Então vai ficar 3 palitos na primeiro negócio, tá correto. Agora vamos para o segundo aqui, ó. N igual a 1. Na segunda vai ficar 3 mais 2, fica 5, de fato, que gerou os próximos palitos. Aí com N igual a 2, vai ter a próxima sequência ali que vai ser 7, né? Porque 4 mais 3 dá 7. Então vai aumentando de 2 em 2. Então aqui, ó, a gente pode gerar o 20º termo só com essa sequência aqui. Claro, mas aí eu tenho que pensar o seguinte. Se o primeiro termo da minha sequência é 0, aqui vai ser aqui vai ser o caso o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Então, o termo que eu preciso calcular vai ser n igual a 19. Por que 19? Porque a gente está contando o 0 também como primeiro, tá vendo? Então, eu tenho que colocar lugar aqui o 19. Então, 2 vezes 19 vai dar 38. E 38 mais 3 dá 41. Chegou também em 41, Ana? Mais alguém chegou em 41, Chegou. tá certo? Uhum. Chegou, a afirmação ali tá Números correta? ímpares, eu fiz tipo a partir do número 3, sabe? Tá. Foi a partir do número 1. Isso. Então, pode ser também assim, mas eu tô falando, no caso, a sequência aqui no final do Chegou no exercício A. 41. No final do exercício A, aqui ó, a gente tem que colocar o termo genérico, né? E o termo genérico dessa expressão vai ser isso daqui, ó, 3 mais 2N. Ele pula direto aqui para o 3, tá? Em vez de começar de 1, ele começa já direto do 3, por isso que tem o 3 aqui na frente, tá? Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, exercício C. Quantos palitos são necessários para formar 77 triângulos? Nossa, essa daqui é muito complicada. Como é que tu chegou nisso, Ken? 7 vezes 3, que é 3 palitos para formar um triângulo. A gente quer formar 77. Tá, mas aí não funciona, vai estar errado. Porque olha só, foi exatamente aquilo que o Arthur falou aqui, ó, de multiplicar direto e não daria certo. Porque a gente tem que um palito é compartilhado aqui, tá vendo? Posso falar, Jonathan? Pode falar. Pra mim, eu fiz de um jeito bem diferente desse que vocês estão falando. Tá. Pra mim, eu só botei, adicionei 2 na conta, por causa que seria... Eu acho que tá um pouquinho errado agora que eu parei pra pensar, mas eu só adicionei 2. Eu fiz 77 mais 77, depois o resultado que deu, eu adicionei 3. Como é que é? 77 mais 77. 7, depois mais 3. Isso que é exatamente essa expressão que está aqui, ó, 77 mais 77 mais 3. Porque aí o que acontece? Vai ser
todo mundo tem um palito aqui, tem um outro palito aqui, no caso que é as duas partes aqui, né? Então vai ter aqui 77, todo mundo vai ter, 77 vai ter todo mundo, e depois encaixou. Mas nesse caso, 77 mais 77 mais 2 vai ser o 78. Por que vai ser o 78? Olha só, Ana. Aqui, ó, o primeiro triângulo, ele tem só 3. No segundo, ele tem 3 mais o 2. Tá vendo? Então, ele tem o triângulo mais 2. Então, é o 3 mais esse 2 que apareceu. Depois, o outro, ele vai somar mais 2 duas vezes. Então, o 77 que você colocou aí, teria passado da quantidade. Teria que ser isso aqui que eu estou fazendo. Eu teria que subtrair 1. Então, teria que ser 76 mais 76 mais 3. Aí estaria certo. Que é, no caso, usar essa fórmula aqui, ó. Se eu usar a fórmula aqui, deixa eu apagar esse troço aqui. Se eu usar a nossa fórmula aqui, ó, 3 mais 2n, se pensar numa fila com 77 números ali, ele começa do meu jeito aqui que eu fiz, tá? Fica n igual a 0 e assim vai indo, o nosso n vai ser igual a 76, porque vai ter 77 elementos, que é o 0 mais 1, 2, 3, até chegar ao 76. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 76 vezes o 2, vai dar 150 mais 2 dá 152, e mais o 3 dá 155. Então, fica 155 palitos. Tá? Então, a resposta da C é 155. A próxima aqui, ó, ainda a D aqui, ó. Em quantos triângulos podemos formar com 49 palitos? Essa daqui é um problema que tem que fazer ao contrário. Como é que faz esse problema ao contrário? Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou dizer igual a 49. Quer ver? Eu vou fazer aqui para vocês. Vou dizer ali, ó. De certo modo, é a primeira vez que a gente já vai, de novo, primeira vez. Mais uma vez, a gente vai usar a equação para resolver isso daqui, ó. 2n igual a 49. Tá vendo? Ó, a gente tem aquela fórmula. Quando que aquela fórmula vai ser igual a 49 palitos? Então, eu vou pegar primeiro e passar o seguinte, ó. Esse número aqui, o 3, vai misturar com esse 49, mas para eu passar o 3 para o outro lado, eu tenho que vir com operação inversa. Então, vai ficar 49 menos o 3. Ok. Quanto que é 49 menos o 3? 46. Então, eu tenho que 2n igual a 46. Que número vezes 2 fica igual a 46? Fica igual, o n vai ser 23. Então, a nossa resposta aqui, ó, vai ser n igual a 23. Então, o número de elementos que a gente vai ter ali vão ser 23 elementos. Mas se eu olhar para a minha sequência aqui que eu comecei a formar, eu comecei do zero. Então, se apareceu aqui n igual a 23, na verdade, a gente vai ter 24 triângulos formados, porque o zero também conta dentro dessa nossa sequência aqui, tá? Então, aqui o n é igual a 23, mas, na verdade, eu tenho 24 triângulos, tá? Então, a resposta ali da D é 24. Vamos para o próximo aqui, ó, exercício 33. Construa uma sequência infinita cujos termos... Tá, então aqui apareceu a mesma coisa que estava na anterior, só que agora a gente vai formando ali. Foi aquele exercício que eu expliquei para a Helena ali, né? É só substituir aqui o número, ó, vai ficar 3 mais o 2 dá 5, depois vem o 7, depois vem o 9. Aliás, não. 3, depois o 8, depois o 11. Vai somando de 3 em 3. Tá? Então a sequência ali, deixa eu anotar aqui no quadrinho para vocês. Aquela sequência ali vai ser o seguinte, ó, o 5 é o primeiro número, depois vem o 8, depois vem o 11, 14, depois soma 3 dá 17, depois soma 3 dá 20, e assim vai indo, tá? É de 3 em 3 que vai pulando aqui. Aí a gente tem que colocar reticências, tá? Uma coisa bem importante é colocar reticências para dizer, olha, essa sequência continua, eu cansei de escrever. Vamos para o próximo aqui, ó, exercício 34. Invente uma fórmula para o termo geral de uma sequência numérica e construa para 1, 2, 3, 4 e 5 e reticências. Então, eu vou inventar literalmente uma fórmula. Eu vou fazer assim, ó. Eu quero que seja 7n menos 4. E aí ele pediu para colocar n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3... n igual a 4, cansei, eu vou colocar reticências, tá? Então, beleza, vamos lá.
como n igual a 1, vai ficar... A minha vai ser diferente da de vocês, tá? Cada um vai fazer a sua, mas a ideia é mais ou menos a mesma para todo mundo. Então, aqui, ó, 7 vezes 1 dá 7, menos o 4 dá 3. Ok, vamos para o 2 ali, ó. 7 vezes o 2, 14. 14 menos o 4 dá 10. Eu acho que eu já entendi qual é que é a sequência. Eu acho que ele vai somar aqui de 7 em 7. Vamos só testar o próximo aqui, ó. 7 vezes o 3 dá 21. 21 menos o 4 dá 17. Ok, eu vi mesmo que é de 7 em 7. Então, é só somar 7 aqui, vai ficar 24. E depois, se eu somar mais 7, vai dar 31. E assim vai indo com a reticência aqui para a gente continuar infinitamente. Fechou. Cada um vai gerar uma sequência diferente. Agora, 35 aqui, ó. Uma sequência é dada por... o nosso termo geral, no caso, AN, vai ser igual a 2N menos 1, para 1, 2, 3, e assim vai indo. Verifique que o número 25 pertence a essa sequência. Tá, por que o número 25 pertence a essa sequência sem a gente fazer muita conta de cabeça? Alguém sabe me explicar? Por que esse número pertence a essa sequência? É ímpar? Não sei. Exatamente, porque é ímpar. Pronto, acabou. Tá vendo? É realmente esse lance de que é número ímpar. Aqui, ó, essa sequência a gente acabou de ver que eram os números ímpares, né? Que era o 1, 3, 5, 7, assim vai indo. E como o 25 é ímpar, pertence a isso aqui. Se fosse um número par, vamos supor, se fosse o 20, o 20 não estaria aqui, porque quando a gente subtrai 1, né, não tem como fazer 20, a menos que seja 21, mas o 21 não é par. Então, o 20 não estaria, ou qualquer outro número par também não estaria. Desafio, aqui, ó, exercício 36. O 36 é divertidinho. Ele mostra pra gente os números triangulares. O que são esses números triangulares? O primeiro número é formado por um pontinho, o segundo forma um triângulo aqui, de lado 2, o terceiro um triângulo de lado 3, e assim vai indo aumentando, tá? Então, é literalmente contar os pontos, ó. Então, aqui tem 6, então, quando a gente vai preencher aqui, seja 6, o próximo 10, o próximo vai ser 15. Então, o que está acontecendo? Eu vou escrever essa sequência ali para vocês entenderem o que está acontecendo. Sequência é isso aqui, ó. 1, depois vem o 3, 6, 10, 15. Qual é o próximo número que vai vir nessa sequência, sem a gente olhar ali para as pirâmides? Vamos ver se vocês adivinham. Ó, do primeiro para o segundo somou 2. Do segundo para o 21. terceiro vai ser 21, porque a gente vai somar 6, tá vendo? O próximo vai ser 28, porque somou 7. O próximo eu vou somar 8. Vai somar 8, o próximo 9, o próximo 10, o próximo 9. E assim vai indo, tá vendo? Então aqui, ó, aí somou 8, ficou 36 e assim vai indo. Então um jeito de fazer isso é ir somando os números daquele própria sequência. Agora, como é que eu vou formar o termo N? O termo geral dessa sequência aqui. Alguém sabe me explicar como é que a gente formaria esse termo? Por enquanto, a gente não vai fazer, tá? Porque ela depende de uma equação que não é uma equação que é um termo de uma sequência que não é do primeiro grau, tá? Então, a gente deixa quieto o termo geral, apesar de que a gente sabe gerar os números aqui, tá vendo? Mas eu não vou conseguir mostrar para vocês qual é o termo sem entrar numa coisa que já é mais complicada. Então, essa aqui ficou um pouquinho de lado. Vamos olhar agora para uma outra parte aqui de sequências, que se chama fórmula recorrente. O que seria esse negócio de recorrente? Significa que a gente vai depender do termo anterior. Então, é mais ou menos isso que a gente já estava fazendo nessa daqui, ó. Eu estou somando ao termo anterior, só que a fórmula vai ser dada dos dois lados por termos que tem fazem parte da sequência, tipo AN, tá vendo? Ó? Vou mostrar para vocês um exemplo de uma sequência que a gente já viu e que era recursiva. Vocês lembram, no ano passado, dessa sequência aqui que apareceu para vocês? Eu nem falava que era sequência, mas é uma sequência também. Vamos ver se vocês sacam aqui que sequência que é essa. Qual é o próximo número? 1 mais 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 8 dá... 3 mais 3 dá 5. Não, Mas olha só, a dois gente está mais- Vai gerando... tomar o com o de trás. Isso, eu estou pegando os dois números aqui para gerar o próximo. Então, olha só, 1 mais 1 vai Próximo gerar o vai dar 2. 5 mais 8.
5 mais 8 que dá 13. Aí depois do próximo a gente teria que pegar o 8 mais o 13, que seria 21. O próximo depois o 21 mais o 13, que seria 34. Tá vendo? Então, como é que eu escreveria essa sequência? Eu tenho que fazer o seguinte, o próximo termo vai ser gerado pelos dois anteriores somados. Então, o único jeito que a gente tem de colocar essa sequência aqui seria através de termos recursivos. Então, vamos entender como é que é esse lance do termo recursivo. O termo geral a gente sempre vai chamar de AN, tá? E se eu for falar de recursivo, significa pegar os termos anteriores a ele. Então, essa fórmula aqui que a gente viu aqui, ó, seria pegar os dois anteriores para formar esse 2. Se esse daqui é o AN, quem que é esse cara? É o AN menos 1, porque a gente tirou um dessa sequência. E o próximo vai ser o AN menos 2. Então, essa sequência ali... Opa, troquei demais aqui. Essa sequência aqui, que é a sequência de Fibonacci, vai ser dada por isso daqui, ó. Ai, opa, ficou muito feio meu A. AN menos 1. Ó, repare o seguinte, eu não estou tirando 1 aqui do A, eu estou tirando 1 aqui do nosso índice, tá vendo? Esse númerozinho aqui que aparece aqui embaixo, aqui não é número, aqui vai ser letra, né? Mas todos os termos da minha sequência, lá eram dados assim, ó. O primeiro termo é A1, o próximo termo é A2, o próximo termo é A3, tá vendo? É a posição que a gente tem. Então, se eu estou falando genericamente ali, ó, daquela sequência anterior, como é que eu fazia para gerar o próximo? Eu vou pegar e vou somar os dois anteriores, ó. Então, eu vou somar o termo anterior com o termo anterior a ele, tá vendo, ó? AN e AN menos 1. Isso aqui a gente não vai resolver qual é o valor do N, não vai resolver qual é o valor do N menos 2 também, tá? Tipo, é só a ideia de eu tô pegando a posição anterior e a anterior a ela, tá vendo? Eu tô pegando os dois termos anteriores. Entendendo aqui, ó, o nosso A3 vai ser o quê? O A2 mais o A1, tá vendo? Que era exatamente o que a gente viu aqui, ó. Esse cara aqui mais esse cara vai gerar o próximo. Se a gente vai pegar o próximo elemento da sequência, vai ser a mesma coisa. O A4 vai ser o quê? O A3 mais o A2. Esse cara aqui que é o nosso A5, tá vendo? Porque é o quinto dessa posição. Vai ser quem? O A4 mais o A3. Então, isso aqui nada mais é do que só um jeito da gente se referenciar aos números. Vou pegar uma outra sequência também com essa mesma ideia aqui de recursividade. Quer ver? Ó? Vou pegar outros números começando e vai gerar uma outra sequência. Vamos supor que eu começasse lá com 2 e 5, e o nosso próximo termo vai ser gerado a gente multiplicando esses dois números aqui. Eu vou multiplicar esse por esse. Então, qual é a multiplicação do 5 pelo 2? 10, né? Ok. O nosso próximo termo vai ser a multiplicação desse pelo anterior. Quanto que é 5 vezes 10? Vai ficar 50. Ok. Qual que é a multiplicação do 50 vezes o 100? Aqui já vai começar a crescer bastante, ó. Vai ficar 500. Agora, a próxima aqui, ó, já vai ser um número bem grandão. Mas tá vendo? O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma sequência recursiva que o primeiro termo, aliás, que o próximo termo seria gerado pela multiplicação dos dois anteriores. Esse daqui foi gerado pela multiplicação dos dois anteriores. Esse daqui foi gerado pela multiplicação dos dois anteriores. Então, se eu fosse escrever isso de uma maneira genérica, seria o quê? O nosso termo AN, que é o termo geral, vai ser dado por AN menos 1, que é o anterior a ele, multiplicado pelo termo que estava antes do anterior. Pronto, A2, tá vendo? Esse aqui é um pontinho de multiplicação. Não vou colocar X, porque senão vai confundir mais letras ainda aparecendo aqui, né? Tá vendo? Então, foi um termo geral aqui dessa sequência, tá? Sequências recursivas, de forma geral, são mais complicadas para a gente na hora de definir quem que é. Mas quando a gente olha, a gente consegue definir mais fácil em dizer quem é o próximo. Se eu conseguir perceber qual é o padrão, eu vou gerando os próximos muito facilmente. Mas na hora de colocar o termo geral, já é mais complicado. As sequências que a gente estava vendo antes, essa daqui, esses exercícios todos, são sequências que têm um termo geral, tá vendo? Ó, fórmula do termo geral. Essa outra aqui, que a gente está vendo aqui, é a sequência de fórmula de recorrência, de forma recursiva. O que significa isso? Recorrência. Significa que a gente precisa voltar
ao anterior para conseguir entender. Foi o que a gente fez aqui, tá vendo? Eu dependi do próximo para gerar essa sequência. Eu não vou pedir para vocês fazerem esses exercícios aqui de recorrência, eu vou deixar para a gente fazer junto na próxima aula, tá? Uma outra coisa, só para enfatizar o que a gente tem aqui nos cenas dos próximos capítulos, tá? Deixa eu até parar aqui a nossa transmissão, a apresentação, aliás, só para vocês entenderem, tá? Primeira coisa, tem algumas pessoas que não me entregaram a atividade da semana passada. Eu prorroguei o prazo para me entregar até quinta-feira. Quem são essas pessoas? Está escrito lá no Classroom, tá aqui, ó. Davi, João Gabriel, Maquin, Sofia, João Pedro e Júlia. Então, essas pessoas têm até quinta-feira para me entregar essa atividade pronta, ou como o Maquin ali disse que fez ali, mostra para mim um comprovante lá que você fez, da A5, e aí sim eu libero você, tá? João Pedro, você tem outras atividades que também estão pendentes, tá? Fica ligado que você tem várias coisinhas ali para me entregar que não foram entregues, tá? Então, tenta não se enrolar ali para fazer o quanto antes, para a gente conseguir ter tudo pronto, isso até a quinta-feira, tá? Outra coisa, essa semana não tem atividade que vocês me entregarem, tá? Tipo, só quem está devendo, que precisa me acertar isso. E tem outras pessoas que também ficaram de me entregar uma outra atividade de segunda chamada, que eu falei quem foi ali, que foi a Isabela Medeiros, que não me entregou uma atividade, o Andrei também, que não me entregou uma atividade, que já era de segunda chamada, e a Sofia também, que ficou me devendo essa atividade, que já era de segunda chamada, que não me entregou, tá? Então, fiquem ligados nisso, eu já mandei lá o comunicado para a Cíntia provavelmente vai entrar em contato com vocês, reforçando isso, mandando novamente o link para vocês fazerem, tá? Para a semana que vem também a gente não vai fazer nenhuma prova, porque como eu falei para vocês, vocês têm provas de recuperação ali logo em seguida, então eu não vou cobrar nenhuma atividade durante essas semanas que vocês estão fazendo prova de recuperação, mas a gente vai continuar com a matéria, ou até se vocês tiverem algumas dúvidas ali, a gente vai fazer perguntas. Essa semana também tem aula de recuperação, tá? Vai ter uma aula de recuperação ali de matemática, vai ser no mesmo dia da semana anterior, eu não lembro exatamente de vocês que dia que é, mas a gente vai ter uma aula de reforço ali para vocês assistirem. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Jonathan, eu tenho uma pergunta, tipo, Fala. ali que tem, tá, eu descobri qual que era a ordem. Tá. Aí, tipo assim, você vai perguntar, vamos dizer que numa prova você vai perguntar qual é a ordem dessa, como que eu vou responder isso? Então, assim, ó, o que acontece? Quando a gente está falando de sequência, é um tema bem abstrato, tá? Eu posso perguntar para vocês, ó, a sequência ela é finita ou ela é infinita? Isso é uma pergunta possível. Todas as sequências que a gente estava vendo aqui, deixa eu botar de novo aqui, eram sequências que eram infinitas, beleza? Então você consegue responder ali que é infinita porque vai gerar um próximo termo e tal. Ou se eu colocar só 4 números e não colocar reticências, você consegue me dizer, olha, essa sequência aí é uma sequência finita, porque ela termina, né? Outra coisa que eu posso perguntar é, qual é o próximo termo? Se você percebe qual é o padrão, você vai gerando os próximos. Então, uma pergunta que eu poderia fazer é, escreva os próximos 2 termos dessa sequência, que foi o que a gente estava fazendo aqui até agora. Então, essa é uma outra pergunta possível. Outra coisa que eu posso perguntar é, qual é a fórmula geral? Qual é o termo geral dessa sequência? Que era o que a gente estava aprendendo ali. Quando eu mostrei para vocês os múltiplos de 5, qual que era o termo geral? Era o 5n. Quando eu mostrei os múltiplos de 2, qual que era o termo geral? 2n. Quando eu coloquei os números ímpares, qual que era o termo geral? Era 2n mais 1, porque a gente tinha que somar um 1 ali para conseguir chegar nos ímpares, e senão ia ficar nos pares, né? E a gente tem isso do termo geral. Então, se eu perguntar qual é o termo geral, você vai me responder alguma coisa em relação ao n. Tipo, vai ser uma expressão que vai aparecer o n ali dentro da resposta, tá? Então, isso é uma outra possibilidade de perguntar, tá? Então, por enquanto, a gente tem essas 3 perguntas que dá para fazer. Se é finita, se não é finita, quais são os próximos termos ali, né? De gerar os próximos termos, e qual que é o termo geral. Pronto. Até agora. A parte de recursividade, a gente ainda vai estudar mais, tá? Eu ainda vou explicar mais na próxima aula, vou pegar mais exemplos, e aí a gente vai fazer exercício durante a aula para ir tirando as dúvidas.
Ok. Beleza? Bernardo, o que eu coloquei ali foi que teve um outro prazo para as pessoas que não me entregaram, tá? Não, eu tô falando da aula. Ah, tá, eu acho. Ah, Eu... eu acho que foi sexta mesmo, tá certo. Eu acho que talvez seja nessa sexta também, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Então, fechou, tá, pessoal? Então, aí, até quarta-feira, né, que é a nossa próxima aula, e aí a gente continua fazendo os exercícios, tá? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, bye bye.